Então vamos lá. Aula passada, né, eu falei sobre trigonometria, e aí a gente fez até a segunda a aplicação aqui, o item A, né? Eu deixei as outras que estou para vocês fazerem. Foi o item B, o item C e essa terceira questãozinha aqui, tá? Então eu vou começar aqui comentando aqui o item B, tá? Então o que que ele pedia, né, antes do enunciado? Em cada uma das figuras a seguir, determine os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo alfa, né? Esse ângulo aqui, na outra figura está aqui o alfa, né? Então você observa o seguinte, a hipotenusa aqui você tem, né? Que é o raiz de 20. O cateto oposto ao alfa você tem, que é o raiz de 10. Então, o cateto adjacente você não tem, que é o x, né? Então, o que dá para você começar a fazer aqui é o seno apenas, né? Você vai notar o seguinte, o seno do alfa vai ser o cateto oposto, que é raiz de 10, sobre o cateto a hipotenusa, né? Cateto oposto, hipotenusa, raiz de 20. Aqui tem várias formas de você prosseguir, né? Uma maneira de você prosseguir aqui é utilizar uma propriedade de radiciação, né? Essa aqui você pode escrever como uma raiz quadrada só da fração, né? 10 sobre 20, tá? É uma forma. Em seguida, você pode aqui cancelar aqui o zero do 10 com o zero aqui do 20. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1/2, né? Mas você pode melhorar esse resultado aqui da seguinte maneira. Isso aqui, por sua vez, é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 2 não é inteira, né? Tem valores aproximados, mas você deixa ela aqui, raiz quadrada de 2. Logo em seguida, que foi que eu comentei aula passada, que você deve racionalizar isso aqui, né? Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Clica aqui por raiz de 2. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 2. Isso aqui é raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, isso aqui é raiz de 2 vezes 2, né? Que é 4. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Que vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que é 2, né? Então, esse aqui é o valor do seno do alfa, né? Seno do alfa. Aí você podia notar o seguinte, bom, o alfa é agudo e o seno do alfa é raiz de 2 sobre 2, então isso implica que o alfa é 45 graus, né? Então, o alfa é 45 graus. Mas não era necessário achar o alfa, necessariamente, tá bom? Vai ter casos em que você não consegue achar, porque o alfa não é notável. O alfa pode ser 20 graus, pode ser 10 graus, tá certo? Então, não era necessário deduzir que o alfa é 45 graus. Embora você consiga deduzir, porque o alfa é agudo, né? E o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2, tá? Mas não era necessário achar o alfa igual a 45. Em seguida, o que a gente ia pensar? Bom, voltando aqui para a figura, né? A gente sabe o seguinte: esse cateto adjacente aqui eu não tenho ainda, né? Então não tenho condição de achar a tangente do alfa ainda, porque eu não tenho o cateto adjacente, e nem eu tenho condição de achar o cosseno do alfa, né? Lembrando que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e que a tangente é cateto oposto sobre adjacente, né? Então eu preciso achar o x. Então o que a gente faz como o triângulo é retângulo? A gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então percebe que a hipotenusa é o quê? Raiz de 20. Então o quadrado, né, da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estou botando parênteses aqui só para realçar mesmo, tá? Soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? Raiz de 20, né? Então, raiz de 20. Um cateto é x e o outro cateto é raiz de 10, né? Raiz quadrada de 10. Então, qual a maneira de prosseguir aqui? Aqui, no raiz quadrada, tem um 2 aqui que é do índice. Ele vai cancelar com esse expoente aqui. Aí vai ficar só o 20. Do outro lado, o x vai ficar ao quadrado. Então, fica x ao quadrado. Mais
Aqui é a mesma história, ó. O 2 que está aqui vai cancelar com esse 2 aqui, vai ficar só o 10. Esse mais 10, ele vai para o outro lado negativo, ele passa para cá negativo. Então vai ficar 20 menos 10 igual a x ao quadrado. Daqui isso implica que o x ao quadrado é igual 20 menos 10, né? É 10. Portanto, o x vai ser igual, extraindo a raiz quadrada de um lado e outro, né? Raiz quadrada de 10. Pronto. É fácil a gente perceber isso depois que a gente nota que o alfa é 45 graus. Porque esse aqui é 45, aqui também vai ser, né? Então, o triângulo é isósceles, né? Esse lado aqui e esse tem que ter a mesma medida. Então, se aqui é raiz de 10, o x também vai ser raiz de 10. Tá? Mas mesmo que você não notasse que o alfa é 45 graus, dava para concluir utilizando aí o teorema de Pitágoras. Tá? Então, feito isso, depois que você encontra o x, para achar o cosseno do alfa é muito fácil, o seno também. Mesmo que você não deduzisse isso aqui, ó, que é 45 graus, tá? Então, como é que vai ficar o cosseno do alfa? Você vai escrever cosseno do alfa é igual a cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 20. No final das contas, vai ser a mesma conta para o seno, né? Aqui, ó. O x é raiz de 10 sobre raiz de 20. Aí você vai usar a propriedade, vai cancelar o zero. Quando chegar aqui, 1 sobre raiz de 2 vai racionalizar e vai obter o mesmo resultado anterior, que é raiz de 2 sobre 2. Tá? E para fechar, só a tangente, né? Tangente do alfa. Cateto oposto é raiz de 10. Cateto adjacente também é raiz de 10. Então isso aqui dá 1, né? O número dividido por ele mesmo, então isso aqui dá 1. Certo? Então esse é o item B. No item C, é o que eu falei, já não vai ser notável esse alfa aqui. Não vai ser nem 30, nem 45, nem 60. Mas não precisa você determinar o alfa em si. Você precisa determinar o seno, o cosseno e a tangente dele, né? Por enquanto, o que dá para a gente saber aqui é o cosseno, né? Cosseno do alfa. Cateto adjacente é esse aqui, né? Ó, que ele forma o ângulo junto com a hipotenusa, né? Estão fechando aqui, formando esse ângulo alfa, né? Então, o cateto adjacente é o 5. E a hipotenusa é raiz de 29. Algumas pessoas mandaram hoje, né? Algumas questões da atividade. E aí, alguém deixou só assim. E eu recomendo o quê? Você racionalize, tá bom? Para facilitar, até porque se você tiver que fazer alguma conta quebrada depois, é melhor multiplicar por um número quebrado do que dividir. Então, racionaliza, tá? Então, multiplica aqui por raiz de 29 e aqui por raiz de 29 embaixo, tá? Então, aqui vai ficar igual a quê? Vai ficar 5 raiz de 29. E embaixo, não precisa propriamente multiplicar 29 por 29. Você pode escrever assim, ó. Raiz. Quanto é 29 vezes 29? 29 é o quadrado, né? Ó, 29 elevado a 2. O que eu vou fazer aqui embaixo, ó? O 2 aqui do índice vai cancelar com esse 2. Aí o radical some, né? Vai ficar só o 29. Então aqui, o cosseno do alfa vai valer 5 raiz de 29 sobre 29, tá? Esse aqui é o cosseno do alfa. Com os dados que tem até agora, a única coisa que dava para determinar por enquanto era o cosseno, tá? Agora já sabe o que eu vou fazer. Eu vou fazer o Pitágoras, né? Para poder determinar o x e saber a tangente do alfa e saber o seno, né? Então vamos lá. Então de novo aqui por Pitágoras. Então aqui eu vou ter o seguinte: x ao quadrado, esse cateto aqui ao quadrado, mais o outro cateto, 5 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é raiz de 29. Então aqui vai ficar o seguinte: x ao quadrado mais 5 ao quadrado é 25, igual. Aqui já sabe, tem um 2 aqui, ó. Vai cancelar com esse 2, vai ficar só o 29. Passa o 25 para o outro lado negativo. Então vai ficar, isso aqui implica x ao quadrado
igual a 29 menos 25, né? Isso implica x ao quadrado é igual a 29 menos 25 é 4. Aí agora o que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada aqui e extrai a raiz quadrada do outro lado. X ao quadrado e aqui 4. E vai cancelar o 2 com 2, vai ficar só o x. E a raiz quadrada do 4 é 2, né? Então x é igual a 2. Pronto. Próximo passo é o mesmo do item anterior, que é 2. Então vamos escrever logo a tangente, né? Vamos escrever o seno, né? Então seno do alfa vai ser cateto oposto, que é o 2, que é o x, sobre hipotenusa, que é a raiz de 29. Então aqui, ó, mais uma situação que eu vou ter que racionalizar. Então a gente vai aqui, multiplica por raiz de 29 em cima e embaixo, né? Raiz quadrada de 29. Aí aqui você já sabe, vai ficar quanto? Vai ficar 2 raiz de 29 sobre raiz de 29 ao quadrado, cancela, fica só 29. Então esse aqui é o valor do seno do alfa, tá? Para fechar a tangente, né? Então vamos fazer aqui a tangente, aproveitar esse espaço aqui. Tangente é rapidinho, não precisa racionalizar nem nada. Tangente do alfa, cateto oposto é 2, cateto adjacente é 5. Você podia deixar assim ou escrever dividindo, né? Que dá 0,4, tanto faz, tá bom? Então, tanto faz aí o resultado fracionário como decimal. Os dois estão corretos, tá? Para fechar aqui essa correção, vou fazer essa terceira aqui. Então, aqui tinha um probleminha. Um prédio projeta uma sombra de 52 metros. Está aqui o prédio, você imagina que o sol está aqui assim, digamos, né? E aí, o sol projeta aqui no prédio, ele faz uma sombra aqui na frente de 52 metros, como a figura a seguir. Sabendo que o cosseno de alfa é 4 sobre 5, a altura H do prédio em metros mede. Então, perceba o seguinte, eu tenho o cosseno do alfa, né? Eu tenho o cateto adjacente, não sei quem é a hipotenusa, que eu vou chamar de x, e estamos interessados em determinar essa altura H do prédio aqui, tá? A altura H aqui, tá? Então, perceba, se eu achar o x, né? Se eu conseguir achar o x, eu aplico o teorema de Pitágoras e encontro esse h, né? Porque eu vou ter dois lados conhecidos, que é esse aqui e esse, né? Aí, existe uma maneira da gente encontrar o x, porque você tem dado no problema o cosseno do alfa aqui, ó. O cosseno do alfa é 4/5. E o cosseno, por definição, é exatamente o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a gente vai partir daqui, ó. Então, cosseno do alfa vai ser igual ao cateto adjacente, que é 52, sobre a hipotenusa, que é o x. Mas aí você tem o seguinte, o cosseno do alfa, a questão fala que é 4 sobre 5. Então, eu vou ter aqui 4 sobre 5 igual a 52 sobre x. Aí eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 4x igual a 5 vezes 52, né? 52 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Dá 260. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x vai ser 260 dividido por 4. Vamos ver se dá exato isso aqui. 260 por 4. 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 7 é 28, passa, né? Então, tem que ser 4 vezes 6, 24. 24 para 26 são 2. Assinalo o zero, baixo. 20 por 4 dá 5, né? 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Tá? Então, x era 20 aqui. Pronto. Então, depois que você encontra o x, você pode usar o Pitágoras, né? Então, mais uma vez aqui, a gente vai usar o Pitágoras. Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte. X ao quadrado. Professor, Diga aí. Deu microfonia agora. O que foi? Não tô ouvindo nada.
Porque o x deu 20. O x é para dar 65. Vixe, eu tô ficando doido. Eu botei foi o resto, olha. Pois não é a criatura. Ah, não vai não. Eu digo uma coisa e faço outra. Ainda bem que tu tava prestando atenção aí, obrigado. É mesmo, eu botei foi o 20 aqui, pensando no 20, não sei por quê. Então é 65. X é 65, obrigado. Fiz a divisão certa para você ver, né? Pronto. Então, agora sim, Pitágoras. X ao quadrado é igual a h ao quadrado, né? Mais 52, que é o outro, né? 52 ao quadrado. Então, o x é 65, então aqui vai ficar 65 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 52 ao quadrado. Você pode desenvolver esse, depois passar negativo e tal e tirar a raiz quadrada. Eu não estou com calculadora aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu recomendo que vocês aprendam a fazer isso quando for número grande, tá? Vou passar isso aqui negativo do jeito que está aqui. Então isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 65 ao quadrado menos 52 ao quadrado igual a h ao quadrado. Facilita muito a gente usar o produto notável aqui, tá? Então aqui vai ficar 65 mais 52 e multiplica 65 menos 52 igual a h ao quadrado. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Ficou assim, né? 65 mais 52 e multiplica 65 menos 52 igual a h ao quadrado. Usei o produto notável, né? Essa soma aqui dá 117 vezes essa subtração aqui dá 13. Aí você pode até pensar nos itens, bom, os itens lá estão inteiros, né? Os números estão, isso aqui ainda deve dar para dividir. 1 mais 1 é 2, 2 mais 7 é 9, né? Então esse número aqui é divisível por 9, tá? Critério de divisibilidade por 9, né? Somos dígitos. 9 vezes 1, 9. 9 para 11 são 2. Sinal do 7 baixa. 27 por 9 são 3. 9 vezes 3, 27. E aqui o resto é 0. Então perceba, ó, esse número aqui, ele vai ser 9 vezes 13. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 9 vezes 13 vezes o outro 13 que está aqui na frente. Igual a h ao quadrado. Então isso aqui, sem fazer a conta, você escreve isso aqui como sendo 9 vezes 3 vezes 3 é 169. Eu vou escrever 3 ao quadrado, tá? Igual a h ao quadrado. Aqui, eu vou simplesmente extrair a raiz quadrada. Extrair a raiz quadrada aqui e vou extrair a raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui o 2 vai cortar com esse e o 13 sai. Igual, aqui é a mesma história. O 2 corta com esse, sai o h. Então, h é igual a 3 vezes 13, que é 39, tá? Então, 39 metros, né? Acho que tá em metros lá. Deixa eu ver aqui. Tá em metros. Então, 39 metros era aqui no item B, C, quer dizer, tá? Para quem já está mais familiarizado com números, né? Você podia tentar enxergar uma semelhança com um triângulo de lados menores. Tem um triângulo pitagórico também interessante, que é 5, 12 e 13. E 13, né? É interessante que esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse que está na figura aqui, ó. Perceba que o x deu 65, né? E o cateto aqui embaixo é 52. Então, o que que acontece? 13, acho que 13 é divisível por... Quer dizer, o x é quanto? 65, né? Então, 65 é por 13, né? Isso aqui é vezes 5. Então, isso aqui vezes 5. Tem isso aqui vezes 5. Então, ficaria 5 vezes 3, 15, vai 1, 65. Aqui ficaria 60 e aqui 25. Ah, não, né? Ah, não. Achei que era, ó. Não é ser semelhante, não. Porque ele é 52. 4 vezes 13, né? 52. Enfim, dava para fazer por aqui. Eu pensei que dava para fazer com semelhança com esse aqui.
Só que esse triângulo aqui não vai ser semelhante mesmo não, tá? A ideia era fazer isso aí mesmo que eu fiz. Tomar aqui o cosseno, né? E no começo fazer o cosseno do alfa para achar o x e depois utilizar o teorema de Pitágoras. Aí você conclui que a altura é 39 metros, tá? Mais tarde eu vou mandar isso aqui para vocês. Agora eu vou colocar aqui os exercícios da aula de hoje, tá? Se tiver alguma dúvida aí, vocês perguntam. Então, preparei mais algumas questões. Outra coisa, tem uma lista lá de 5 questões também que eu mandei no Classroom. Vocês darem uma olhada. Eu não vou comentar aquelas questões hoje, para dar mais tempo vocês fazerem. E aí, quinta-feira, tá? Na próxima aula eu vou comentar aquelas 5 questões lá. E talvez mais alguma coisa, certo? Então, fica a dica para vocês tentarem fazer quem ainda não fez até quinta-feira agora, tá? Hoje a gente vai tomar aqui algumas questões. Então, vamos para essa primeira aqui, tá? Cefet Minas Gerais, 2017. É um triângulo retângulo, então percebe que ele não traz a figura. A tangente de um dos seus ângulos agudos é 2, né? Sabendo-se que a hipotenusa desse triângulo é 5, o valor do seno desse mesmo ângulo é. Então, você vai ter que fazer um desenho aí, tá? Pelo menos um esboço aí para dar ideia. Então, eu vou fazer aqui o desenho. Vou fazer aqui embaixo. Então, você tem um triângulo retângulo. Fazer aqui o desenho. Aí, o que você sabe desse triângulo retângulo? Aqui é 90 graus. Eu vou dizer que o ângulo agudo que ele está tomando é esse alfa aqui. Poderia ser o de cima, tanto faz, tá? Vou dizer que é esse alfa aqui, ó. É um triângulo retângulo, a tangente de um dos ângulos agudos é 2. Então, eu vou dizer que a tangente de alfa é 2, tá? Tangente de alfa é igual a 2. Sabe-se que a hipotenusa desse triângulo é 5. Então, aqui é 5, ó. Está oposto ao ângulo reto. O valor do seno desse mesmo ângulo é. Então, ele quer saber o seno do alfa. Seno do alfa. Do aqui. Tá? Então, perceba o seguinte. Para eu ter o seno, eu preciso do cateto oposto, né? Eu vou chamar esse cateto oposto aqui de y, tá? Certo? Então, para saber o seno do alfa, eu preciso saber quanto é y sobre 5 aqui nas opções, né? Acontece o seguinte, esse cateto adjacente aqui eu também não tenho. Então, esse cateto adjacente eu vou chamar ele de x. O que eu tenho no problema? O problema me fornece a tangente do alfa. Então, daqui eu sei o seguinte, o que é a tangente? É cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, o que vai acontecer aí? Y sobre x vai ter que ser igual a tangente do alfa, que é 2. Então, trabalhando aqui a proporção, colocando 1 aqui embaixo, isso implica y vezes 1 é y, igual a 2 vezes x é 2x. Tá? Então, o y é 2x. Isso aqui vai ser muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você reduz para uma incógnita, aqui é x e aqui é 2x, a gente consegue determinar o x utilizando o teorema de Pitágoras, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou ter o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual a 5 ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras. Daqui se implica o quê? X ao quadrado mais. Agora note o seguinte, ó. Aqui onde tem y, eu vou trocar por 2x. Então vai ficar aqui 2x, entre parênteses, né? Porque o y está ao quadrado. Então, 2x ao quadrado, tá? Igual a 5 ao quadrado do outro lado, que dá 25. Pronto. Então, vamos desenvolver essas contas aqui, tá? Vai ficar o seguinte. X ao quadrado mais. Aqui, o 2 está elevado ao quadrado e o x também. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado. Então, aqui vai ficar o seguinte. 4, x ao quadrado, igual a 25. X ao quadrado, né? Que é 1x ao quadrado mais 4, x ao quadrado vai ficar 5, x ao quadrado, igual a 25. O que está multiplicando vai passar dividindo. Então, daqui eu vou ter o seguinte. X ao quadrado, igual a 25
dividido por 5, né? Isso implica que x ao quadrado é igual a 5. Daí a gente extrai a raiz quadrada de um lado e outro, né? Então, aqui a gente extrai a raiz quadrada, extrai a raiz quadrada do outro lado, aqui x ao quadrado, e aqui é o 5. Aqui no primeiro membro aqui, ó, o 2 vai cancelar, vai ficar só o x igual a raiz de 5. A partir do momento que eu descobri o x, né, eu volto aqui na figura. E aí, o que acontece? Se eu tiver o x, eu vou ter o cosseno, né, que vai ser x sobre 5. Eu não quero o cosseno, eu quero o quê? O seno. Mas aí, o que acontece? Vamos fazer a figura de novo aqui, só para melhorar, tá? O que eu descobri? Eu descobri o seguinte, ó. Vou fazer o triângulo aqui de novo. Então, eu noto o seguinte, aqui é 90 graus. Eu descobri que esse cara aqui, né, que é o x, é raiz de 5. Então, o y, que é o cateto oposto, que é 2x, vai ser o quê? 2 raiz de 5. Então, o y é 2x, vai ser 2 raiz de 5. Aqui a hipotenusa, que é 5, né? E o alfa está bem aqui. Então, pronto. Agora eu sei quanto é o seno do alfa, né? Cateto oposto, hipotenusa. Portanto, o seno do alfa é igual. Cateto oposto é 2 raiz de 5. E a hipotenusa é 5. Tá? É claro que a minha figura está mal dimensionada, né? Porque aqui está parecendo que esse cateto aqui é maior. Tá certo? Dá para você fazer o desenho com mais precisão. Certo? Então, o seno de alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. 2 raiz de 5 sobre 5 que eu entendi. Certo? Então, duas coisas aí. Eu precisei trabalhar a definição de tangente e o teorema de Pitágoras, tá? Vamos para outra aqui. Então, a segunda questão caiu no Enem em 2011, tá? Só um pouco mais de texto, não é uma questão tão difícil, não, tá certo? Então, o que ela diz aqui, ó? Tem um pouco de contextualização. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, ó, esse ponto bem aqui, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo da praia. Tinha que ter um ponto fixo aqui da praia, ele mirou aqui, né? E tá aqui a trajetória do barco, né? O que ele vai anotar? Então, a partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo pé da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, tanto aqui a trajetória do barco aqui, seguindo esse caminho AB, esse pontilhado aqui, tá? Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, né? De modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo 2 alfa. Então, aqui, quando ele estava aqui, na trajetória, e visualizava o ponto P, o ângulo de abertura era alfa. Quando ele se aproximou aqui até o ponto B, chegou no ponto B, e visualizou aqui o ponto P da praia, o ângulo dobrou de tamanho, tá? De abertura, 2 alfa. A figura ilustra essa situação. Tá aqui a figura. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus. Então, suponha que esse cara aqui, ó, é 30 graus, tá? Logo, quem vai ser o 2 alfa? Vai ser 2 vezes 30, ou seja, vai ser 60 graus, tá? Então, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, do ponto A até o ponto B, deixa eu apagar só isso aqui. Então, do ponto A até o ponto B, daqui para cá, ó, certo? O barco já andou 2.000 metros, tá? Percorreu 2.000 metros. 2.000 metros, essa distância aqui. Com base nesses dados, e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Que menor distância é essa, né? Certo? O que acontece? Nessa situação aqui, se o barco estiver aqui, por exemplo, nesse ponto, vai existir uma certa distância aí, tá? Até o ponto B, que seria essa daqui, ó. E aí, conforme o barco vai se movimentar, se o barco vier bem por aqui assim, vai ter outra distânciazinha aqui, ó. Vou fazer aqui de outra cor. Vai ter uma distância aqui, ó, daqui para cá. Mas essas aqui, nenhuma delas é a menor. A menor distância
vai ser quando eu pegar o ponto P aqui, ou um ponto aqui sobre a trajetória, de maneira que seja perpendicular à trajetória aqui do barco à reta que passa aqui, ó, tá? Então, essa aqui vai ser a menor distância, tá certo? A menor distância é exatamente quando for perpendicular aqui, ó. Certo? Essa é a menor distância. Por que que ela é a menor? Porque, de fato, ela vai ser cateto, né? Ela sendo cateto, as outras que eu pegar, todas vão ser maiores do que ela. Por quê? Porque vão ser hipotenusas, tá? Você imagina o seguinte aqui, ó. Imagina uma reta aqui embaixo, tá? E eu tenho um ponto fora da reta. Eu tenho um ponto bem aqui assim. Digamos um ponto, sei lá, K. Qual é a menor distância desse ponto a essa reta? É uma reta que seja perpendicular a essa reta aqui. Porque se eu pegar qualquer ponto aqui de maneira que não seja o segmento perpendicular, ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, ó. E a gente sabe que a hipotenusa, né, é o maior lado, né? Sempre vai ser maior se não for perpendicular. A mínima, a distância mínima é esse cateto aqui, né? Que é exatamente o segmento perpendicular à reta, tá? Então, a interpretação do problema, tá? A importância da interpretação é essa. A gente entender aí que a menor distância tem que ser perpendicular. Deixa eu pegar um tamanho menor aqui, senão vai apagar tudo, tá? Então, você vai ter que tomar aqui a perpendicular, certo? Bom, o que que acontece? Agora a gente vai olhar para os ângulos, tá? Esse ângulo aqui de dentro, eu sei quanto é que ele vai medir, tá certo? Esse ângulozinho aqui vai ser 120 graus. Por quê? Ó, porque ele compõe um ângulo raso junto com dois alfa, que é 60. 120 mais 60 é 180, né? Agora eu vou deduzir quanto é a medida desse ângulozinho aqui, esse camarada aqui de cima, ó. Tá? Então note o seguinte, ó. 120 mais 30, isso aqui dá 150, né? Para 180, né? 180 menos 150, né? Quanto é que falta? Falta 30 graus. Então esse ângulo aqui de cima também mede 30 graus. Isso vai ser muito importante para nós. Como esse ângulo mede 30 graus e esse aqui de baixo também mede 30, esse triângulo ABP é isósceles, tá certo? Ó, o triângulo ABP é isósceles, tá certo? Ele vai ser isósceles. Tem dois lados com a mesma medida, porque tem dois ângulos internos iguais. Então, com isso, eu vou conseguir concluir o quê? Que o segmento AB, esse lado AB, é igual ao lado PD, tá certo? Ó, PB, que são iguais. Então, se aqui é 2.000, o PB, o BP também vai ser igual a 2.000, tá certo? Também vai ser igual a 2.000, tá? Então, lembrando, ele quer saber a menor distância do barco até o ponto fixo P. Se o barco vai aqui, ó, a menor distância é essa, que eu vou chamar de X. Então, nosso objetivo aqui é determinar esse X aí, tá? Então, o que que acontece? Eu vou destacar aqui esse triângulo, tá? Esse triângulozinho aqui, que tem um cateto verde aqui, eu vou destacar ele aqui. Então, você nota o seguinte, ó. Vou fazer aqui a mesma cor que tá. Tem esse cateto aqui, né? Aí aqui você vai ter a hipotenusa. E aqui embaixo vai ter o outro cateto. Pronto. Então, você nota o seguinte, aqui é 90 graus. Bem aqui está o ponto B. Aqui em cima tem o ponto P. E aqui eu posso chamar aqui de D, tá? Vou chamar aqui de D só para não ficar sem nada. Então, o que a gente deduziu aqui é que esse triângulo aqui é isósceles. Logo, o PB vale 2.000 também, né? Então, aqui é 2.000, ó. E a gente quer determinar isso aqui, PD, que é X. E sabe esse ângulo, ó. Esse ângulo aqui é 60 graus. Então, se eu quero determinar aqui, no caso, o cateto oposto, né, ó, e eu tenho a hipotenusa, o que é cateto oposto sobre hipotenusa? É seno. Então, eu vou usar o seno de 60 graus, tá? Então, vamos lá. Então, seno de 60 vai ser igual a cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Então, vai ficar x sobre 2.000.
Então, note, ó, que isso aqui é uma questão do Enem, né? Questões de Enem, questão de vestibular, geralmente, tá? A maioria das vezes, ele não traz esses valores de senos de ângulos notáveis, não. Nem seno, nem cosseno, nem tangente, tá? Você tem que ter na memória esses valores. Então, é o seguinte, o seno de 60, lembrando a tabela que a gente construiu, ele é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 2000. Você pode multiplicar em cruz agora, então vai ficar 2x igual a 2000 vezes raiz de 3. 2000 vezes raiz de 3. 2 passa dividindo, então x vai ser igual a 2000 raiz de 3 sobre 2. Então x vai ser igual a quê? 2000 dividido por 2, como aqui é a multiplicação, né? Eu posso dividir, vai dar 1000. E eu repito, raiz quadrada de 3, certo? Então essa aqui é a menor distância, tá certo? Entre a trajetória do barco e o ponto P, tá? 1000 raiz de 3 metros, então aqui seria o item B, certo? Se vocês tiverem dúvida aí, vocês perguntam, tá bom? Então a ideia é isso daí. Bom, vamos aqui para a terceira. O triângulo isósceles, então já fala que esse triângulo aqui é isósceles, e mesmo que ele não falasse, ó, você tem um ângulo aqui de 30 graus, tem outro aqui de 30 graus também. Você tem que saber que se o triângulo tem dois ângulos internos iguais, obviamente ele é isósceles, tá? O triângulo isósceles é um tipo de triângulo que possui dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos iguais formados com a base. Daqui a base que é 6 centímetros. Observe a figura abaixo e determine a medida dos lados congruentes desse triângulo. Então, esse lado mede x e esse aqui mede x. É exatamente o que ele quer saber, quanto é o valor de x aí, tá? Em centímetros, óbvio. Então, o que a gente vai? Qual é o processo aqui? O processo é o seguinte. Para usar seno, cosseno ou tangente, a gente tem que ter um triângulo retângulo, né? Então, a gente tem que construir nessa situação um triângulo retângulo. Como é que a gente faz isso? A gente vai traçar aqui a altura do triângulo por esse vértice aqui, ó. A altura relativa a esse lado aqui, que vai ser a base. Então, a gente traça essa altura aí. Aqui é 90 graus, porque a altura aqui também é 90 graus. Então, vai aparecer o triângulo retângulo aqui. Uma particularidade dos triângulos isósceles, que eu já falei, é que a altura relativa à base ela é bissetriz e mediana. Se ela é bissetriz, e aqui é 120 graus, metade é 60 e aqui é 60 também, tá? 60 e 60 graus. Como ela é mediana, o segmento até aqui, esse ponto aqui de encontro com a base, vai ser metade do lado. Metade de 6 é 3, então aqui vai ser 3 centímetros. Não vou precisar concentrar a atenção aqui nos 60 graus, porque eu já tenho 30 graus aqui embaixo. Então, desses 60 graus eu não vou precisar, tá? Então, o que eu noto? Eu vou observar esse 30 graus aqui. Eu tenho o cateto adjacente, né? E quero saber a hipotenusa. O que é definido como cateto adjacente sobre hipotenusa? É o cosseno. Então, aqui eu vou usar o cosseno de 30. Então, eu vou lá. Cosseno de 30 é igual. Cateto adjacente, que é 3, sobre a hipotenusa, que é x. Aí, de novo, eu tenho que ter na memória o valor do cosseno de 30, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? É bom você lembrar também por aquela história que eu falei lá passada, né? Quando eles são complementares, o seno do um é o cosseno do outro. Então, quanto é o cosseno de 30? É o seno de 60. Se você lembrar quanto é o seno de 60, você lembra quanto é o cosseno de 30. São iguais. Multiplica em cruz. Então, vai ter o seguinte. X vezes a raiz de 3 é igual a 2 vezes 3, 6. Passa isso aqui dividindo. Então, x é igual a 6 sobre raiz de 3. Aí, agora eu vou racionalizar aqui, né? Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de 3. Raiz de 3, tá? Então, x vai ser igual a quê? Vai ser 6 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9. Então, isso aqui dá 6 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Como dá para dividir, a gente divide, né? Portanto, o x vai ser igual a quê? 6 por 3 é 2. Então, 2 raiz de 3. Tá?
Então, cada lado congruente mede 2 raios de 3. Esse aqui mede 2 raios de 3, esse aqui mede 2 raios de 3. Vamos aqui. Quarta é uma questão da Sesgran Hill, tá? Então, o que esse problema aqui diz? Você tem uma escada de 2 metros de comprimento, que está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 metros com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de... Então é o seguinte, qual a situação que você tem aí? Vamos fazer aqui um esquema. Você tem aqui o chão. Aqui vai ter um murozinho aqui, uma parede. Temos assim. Vou tentar fazer o esquema da parede aqui mais ou menos. Garanto que eu vou fazer um grande desenho não, mas vai dar certo. Para dar uma ideia. Então, digamos que aqui você tem os tijolos aqui, né? Dividir assim. Dividir aqui. Dividir aqui. Dividir aqui. Vou dizer que aqui é o tijolo. Dividir aqui. Pronto. Vamos fazer assim para ficar mais bonitinho. Pronto. Digamos que tá assim, tá? Enfim, desenho não é o meu forte. Então, tá aí o muro, tá aí a parede. A escada, ela tá apoiada nessa parede aqui, tá? A escada aparece assim, ó. Vou fazer aqui a escada. Pronto, tá aqui a escada. Certo? Em azul, tá a escada aí. Digamos que você tá vendo isso aí de lado, né? A visão que você tem. Tem um ângulo aqui e tal. Uma escada de 2 metros de comprimento. Então, o comprimento, o tamanho disso aqui é 2 metros. 2 metros, tá? Aqui forma 90 graus com o pé da parede. Então, está apoiado no chão. Então, tá aqui o chão. A outra coisa, para simbolizar o chão, você costuma fazer isso aqui, ó. Você faz um riscozinho assim, ó, para dizer que aqui é o solo, tá? Que é o chão, tá? Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. Se a escada faz 30 metros com a horizontal, que é o chão, né? Ou faz 30 metros, faz 30 graus. E faz 30 graus com a horizontal. A distância do topo da escada, que é aqui, ó. Esse pontinho bem aqui, que eu vou chamar de T, que é o topo. Tá? Ao chão, então a distância do topo ao chão. Bem aqui, ó. Chama esse ponto aqui de C. Tá? A distância do topo até o chão, que passa aqui embaixo, né? Então, essa distância que eu vou chamar de x. Então, é isso que ele quer determinar. Então, é bem simples, tá? Você quer o cateto oposto e você tem a hipotenusa. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno. Então, eu vou usar o seno de 30 graus. Então, vai ficar seno de 30 igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 2. Aí, de novo, você tem que relembrar a tabela. Quanto é o seno de 30? É 1 meio. 1 meio é igual a x sobre 2. Aí multiplica em tudo, normal. 2x igual a 2 vezes 1, que é 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Daí o x vai ser igual a 2 sobre 2. Portanto, o x é igual a 1. X é igual a 1. Certo? X igual a 1. Então, aqui é o item B. Tá? A dificuldade maior, creio aí, seja na interpretação, né? Você tem que montar aqui a figura. As contas em si, pelo menos eu creio que não sejam tão difíceis, não. Vamos para outro. Quinta. Num triângulo retângulo, alfa é um ângulo agudo interno, cujo cosseno é igual a 3 sobre 5. Então, você sabe que o cosseno do alfa é igual a 3 sobre 5. Logo, a tangente de... não. Aqui é tangente de alfa, tá? Depois vocês agitam aí. Logo, a tangente de alfa é igual a... Então, vamos lá. Mais uma vez tem a situação de um triângulo retângulo. Vou fazer aqui o triângulo. Vou dizer que o meu ângulo agudo alfa é esse aqui. Aqui eu tenho 90 graus. Tá? Eu sei que o cosseno é 4/5 e o alfa é agudo. Então, nessa situação, o que isso quer dizer? Que eu posso construir um triângulo retângulo. O alfa é um ângulo interno. O cateto adjacente vai ser 3. E a hipotenusa vai ser 5. Pronto. Simples assim. Tá? Logo, a tangente do alfa. Então, eu preciso saber isso aqui. Então, por Pitágoras, você já sabe que isso aqui vai ser 4. Né? Então, você faz x² mais 3 ao quadrado
igual a 5 ao quadrado. X ao quadrado mais 9 é igual a 25. X ao quadrado é igual a 25 menos 9. X ao quadrado é igual a 16. Daí o x é raiz quadrada de 16, portanto o x é 4. Pronto. Aqui é 4. Portanto, quem vai ser a tangente do alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é 4/3. Tá? 4/3, deixa eu ver aqui, e tem A. Tá? Bem simples essa daí. Vamos lá. Vamos para outra questão aqui de vestibular, tá? Nessa daqui é um pouco diferente, porque ele dá aqui umas aproximações, ó. Tem umas aproximações aqui para o seno, cosseno e a tangente de 30. Então, observa o seguinte aí, o que ele fala? Um topógrafo, né, foi chamado para obter a altura de um edifício. Então, a altura do edifício é daqui até o chão, ó. Daqui para cá, ó. Tá? Para fazer isso, ele colocou um teodolito no instrumento óptico para medir ângulos a 200 metros do edifício. Então, ó, o teodolito está aqui, daqui para cá é 200 metros, ó, até aqui. Então, ó, 200 metros. 200 metros. E mediu um ângulo de 30 graus. Então, ele olhou aqui o teodolito e tal, fez a medição com o aparelho. O ângulo que ele forma aqui entre a horizontal e o topo, que eu vou chamar aqui de T também, tá? O topo do prédio, é um ângulo de 30 graus, certo? Aí o que ele fala? Sabendo que a luneta do teodolito, a lente, né, do teodolito, está a 1,5 metro do solo. Então, a altura aproximada dele, como ele está aqui encurvado, né, as costas dele, a altura aproximada do homem é como se fosse 1,5 metros, tá? Essa distânciazinha aqui entre a lente, digamos assim, o olho dele e o chão, essa distânciazinha daqui para cá, ó, é dada, é 1,5 metros, 1,5 metro, tá? 1,5 metro. Pode-se concluir que, entre os valores a seguir, o que melhor aproxima a altura do edifício em metros é. Então, note o seguinte, para eu determinar essa altura aqui, H, eu vou precisar de duas partes, tá? Eu vou chamar essa partezinha que vai até o ângulo reto de X, e essa parte que vai do olho dele, digamos assim, até o chão, é 1,5. Então, note, o que a gente precisa determinar é um valor aproximado para X mais 1,5, certo? Ó, tá esse aqui, porque esse aqui vai ser a altura, tá? A altura do prédio toda, né? Certo? A ideia é isso aí. Então, o que acontece? Essa distância horizontal é a mesma aqui de baixo. Perceba que aqui eles formam um retângulo, né? Então, essa altura aqui de baixo, que é 200, vai ser igual a essa daqui, ó. Que é o cateto adjacente ao ângulo, né? Ó, aqui vai ser 200 também. Aqui vai ser 200, tá? Então, eu quero determinar o cateto oposto. Eu tenho o cateto adjacente e sei que o ângulo é de 30 graus. Então, aqui, eu não vou usar nem seno nem cosseno, porque eu não tenho hipotenusa, eu vou usar a tangente, tá? Então, daí eu vou ter o seguinte, ó. Tangente de 30 graus vai ser igual cateto oposto, que é o x, que vai até aqui o ângulo reto, sobre o cateto adjacente, que é 200. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um aqui embaixo e posso multiplicar logo em cruz, porque eu não vou trocar o tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3, não. Eu vou trocar o tangente de 30 pelo dado da questão, ó, que é um valor aproximado, 0,577. Então, x vezes 1 é x, é igual a 200 vezes a tangente de 30. Então, de novo, ele pede que a gente use tangente de 30 como sendo isso aqui, ó, 0,577. X é igual. Multiplicar por 200 é você multiplicar por 100 e depois por 2. Quando a gente multiplica um número por 100, um número que tem vírgula, a vírgula anda duas casas para a direita. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes, deslocando a vírgula, 57,7. X é igual. Então, quanto é que dá? 57,7 vezes 2. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 7, 14, 1, 15, vai 1, né?
2 vezes 5, 10, mais 1 é 11. Uma casa aqui. Então, o X, só o X dá 115, aproximadamente, claro, 0,4 metros, tá? Então, qual vai ser a altura H do prédio? Então, a altura H vai ser X mais 1,5. Ou seja, vai ser 115,4 mais 1,5. Como é que a gente soma isso aqui? Coloca vírgula embaixo de vírgula. 1,5 e soma. 5 mais 4 é 9. Baixa a vírgula aqui. Opa. Baixa a vírgula. 5 mais 1 é 6. Baixa 1, baixa 1. 116,9. Aí você vai olhar. Qual é desses itens aqui que mais se aproxima, né, da altura? É 20? Não. É 112? Não. 124? Não. É 115 ou é 117? Mais se aproxima. É o 117, né? Porque perceba aqui, ó, deu 116,9. Tá faltando só 0,1, né? Para poder chegar em 117, tá? Então aqui vai ser o item C. Certo? Então, essa é a altura aproximada do prédio, segundo a medição lá que o rapaz fez. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aqui. Pronto. Outra questãozinha que você tem que trabalhar os conceitos básicos aí, tá? O que ele fala? Ao aproximar-se de uma ilha, o capitão de um navio avistou uma montanha e decidiu medir a sua altura. Ele mediu um ângulo de 30 graus. Então, no primeiro ponto, né, aqui embaixo, ó, ele mediu um ângulo de 30 graus lá com o topo, certo? Então, ele mediu um ângulo de 30 graus na direção do cume da montanha, né, que é o ponto mais alto, como indicado na figura. Depois de navegar mais 2 km, ele se aproximou da montanha mais 2 km para olhar o topo da montanha de novo, né? Repetiu o procedimento, medindo um novo ângulo de 45 graus, esse ângulo aqui. Então, então perceba que ele quer que a gente use uma aproximação aqui, ó. Utilizando raiz de 3 igual a 1,73, o valor que mais se aproxima da altura dessa montanha em quilômetros é. Então, só para destacar um pouco mais, eu vou fazer aqui um esquema, tá? Fazer um desenho à parte aqui. Então, a situação de triângulos é essa aqui, ó. A situação dos triângulos é essa daqui. Você tem um triângulo retângulo grande. Claro, onde é que eu estou visualizando na questão esse cateto aqui? Eu estou visualizando aqui, ó. Aqui do topo, do ponto mais alto da montanha até aqui a base, ó. Tá certo? Aí eu vou ter esse cateto aqui, digamos assim. Aqui tem um 90 graus. Isso aqui é o que eu quero determinar, que é a altura H, né? Pode chamar de X, tá? Esse ângulo bem aqui assim é 30 graus. E ele fez uma aproximação, então eu vou ter aqui uma divisãozinha aqui, ó. Vou fazer aqui uma divisão. Tem uma divisão bem aqui no meio, depois que ele fez a aproximação aqui. Então ele se aproximou até aqui, e depois que ele aproximou, ele mediu o ângulo de novo. Então esse ângulo que ele obteve aqui foi um ângulo de 45 graus, tá? 45 graus. 45 graus. Aqui é 2 km. Daqui para cá, ó. 2 km. Ele quer o resultado em quilômetros. Então, eu não vou transformar para metros, não. Vou deixar assim. Então, o que eu vou notar aqui de interessante nessa questão? É o seguinte, ó. Como esse ângulo aí é de 45 graus, esse ângulozinho aqui, até a linhazinha azul, ó, ele também é 45 graus. Então, esse triângulozinho aqui que tem a hipotenusa azul, ele é um triângulo isósceles. Então, se aqui é X, esse cateto aqui de baixo também é X, ó. Aqui é X. Aí, o que você vai fazer agora para determinar esse X? Note que a medida toda daqui para cá, ó, essa medida todinha aqui vai ser 2 mais X, ou X mais 2, tanto faz, tá? Então, aqui é 2 mais X. O cateto oposto ao 30 é X. E aí eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, a partir desse momento, eu vou esquecer essa divisória aqui, tá? E vou olhar para o triângulo grande, tá bom? Ó. Então, eu vou desenhar aqui o triângulo grande.
só para explicar melhor o que eu estou vendo ali. Então é o seguinte, ó, eu vou olhar o triângulo grandão agora, certo? Ó, aqui é 90 graus. Esse ângulozinho aqui do canto, ó, é 30 graus. Aqui é x, que é a altura do morro, né, da montanha. E aqui é 2 mais x, ó. Então, o nosso objetivo é determinar esse x aí. Então, o que é que a gente faz? Vamos usar a tangente do 30. Então, tangente de 30 graus, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, 2 mais x. Mas o que que acontece? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 2 mais x. Então, vamos resolver aqui a proporção. Vai ficar o seguinte. 3 vezes x é 3x. Do outro lado, raiz de 3 vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o x. Agora, cuidado. Quando você multiplicar o número que tem radical, aqui não vai ficar raiz de 6 não, tá? O 2 não pode multiplicar o 3 não. Ele fica fora do radical. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3 mais x vezes raiz de 3. Mesma coisa. X raiz de 3. Note o seguinte, o propósito do problema é descobrir o x. Então, nós temos que isolar o x. Tudo que tiver x, eu vou trazer para cá. Então, esse termo aqui, ele vai para cá negativo, ó. Então, vai ficar 3x menos x raiz de 3 igual a 2 raiz de 3 do outro lado. O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar o x em evidência, tá? Então, quando você joga aqui o x em evidência, aqui embaixo, vai ficar x que multiplica 3 menos raiz de 3, tá? Igual a 2 raiz de 3. Pronto. Tudo isso que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui eu vou ficar com o seguinte. X vai ser igual. Vamos ver quem é o numerador aqui. 2 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3, né? 2 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Aqui, a partir desse momento aqui, você racionaliza se você quiser. Por quê? Porque o problema pede que a gente utilize uma aproximação para a raiz de 3, que é 1,73. Então, eu vou substituir logo, tá? 1,73. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1,73 dividido por 3 menos 1,73. A conta aqui em cima dá o seguinte, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 7 é 14, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1 é 3, 3,46. Sobre essa subtração aqui embaixo, quanto é que dá, né? 3,00 menos 1,73. 3 para 10 é 7, vai 1, e 7, 8 para 10, 2, vai 1, 2 para 3, 1. 1,27. Então aqui vai ficar 1,27. Então eu tenho que dividir 3,46 por 1,27, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que multiplicar por 100 em cima e embaixo, para poder tirar essas vírgulas aqui, tá? Quando a gente multiplica, o que que acontece? A vírgula vem duas casas para a direita, então dá 346. E aqui também, duas casas para a direita, 127. Então agora eu sei dividir. Então eu vou pegar 346 e vou ter que dividir por 127. Se eu botar um 3, o que que acontece? 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2 é 8. 3 vezes 1, 3. Dá 381. Passou, né? Então não pode ser 3. Tem que ser 2 mesmo. Se eu botar um 2, tá? Que passa, hein? Vai passar, né? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, 1, 5. Não, não passa não. 2 vezes 1, 2. Dá 254, né? 254. Pronto. Subtraindo aqui, quanto é que vai dar? 4 para 6, 2. 5 para 14, 9. 2, 3 para 3, nada. 92. Né? 92. Agora, o que eu tenho que fazer aqui para continuar? 92 é pouco para dividir por 127. Então, eu tenho que colocar aqui um zero e aqui uma vírgula, né? E aí, vou ver qual é o número que mais aproxima de 920. Se eu botar um 9, 9 vezes 120 dá 0, 9, 2, 18, então já passa, né?
E aqui é 127. Se eu botar um 8, será que passa? 127 vezes 8? 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 12, 16. Com 5 dá 21, vai 2, passou, né? Vamos tentar o 7. 127 vezes 7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14. 14 com 4, 18, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1 é 8. Opa, deu certo, né? Então aqui tem que ser 7, ó. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14. Com 4 é 18, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. É que dá aqui. 9 para 10 é 1, vai 1. 1 e 8, 9. 9 para 12, 3. Nada. 31, né? Aí botava um 0 de novo. Qual seria o próximo número aqui? 2 de novo, né? Seria 2. E assim vai. Então é aproximadamente 2,7. Vamos olhar aqui os itens. Ó, item D, né? Aqui seria o item D, ó. Aproximadamente 2,7. Certo? Aproximadamente 2,7. Essa aqui, claro que está em quilômetros, né? 2 quilômetros, 2.700 metros, né? A altura da montanha aqui, tá? Oitava. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. Caminhando 23 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto de onde se vê o topo do prédio, segundo um ângulo de 60 graus. Desprezando-se a altura do observador, né, a altura do prédio em metros é. Então você vai pensar que o observador é um ponto caminhando em linha reta, né? Você despreza o tamanho dele. Então a situação é essa daqui. Tem o prédio aqui. Aí a pessoa vai caminhar aqui na horizontal, claro. A pessoa vai caminhar aqui, né? Ou quer dizer, aqui, embaixo. Então, ele está a uma certa distância aqui. E aí ele vai olhar aqui para o topo do prédio. Quando ele olha, o ângulo aqui é de 30 graus. Digamos que aqui é um ponto A. Aí ele vem se aproximando e tal. Ele chega bem por aqui assim, num ponto B. Bem aqui. Quando ele olha de novo, né, aqui para o topo do prédio, o ângulo que é medido aqui com a horizontal é um ângulo de 60 graus, ó. 60 graus. Então, aqui é 60 graus. Antes disso, percebe-se que do A para o B, ele se aproximou 23 metros. Então, aqui é 23 metros, ó. Tá? Atingindo tá, outro ponto onde se vê o topo do prédio, um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, a altura do prédio em metros é x. Ele quer saber esse x aí. Então, a construção é muito parecida com aquela questão lá do barco, né? Do Enem, certo? Como esse ângulo aqui é de 30, esse aqui também vai ser, ó. Você pode usar o fato que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes, ou você pode concluir que esse aqui vai ser 120 graus, 120 mais 30 é 150, para 180 falta 30, tá? E aí, como esse, vou chamar o topo aqui de T, então esse triângulo ABT é isósceles, de novo, né? Se aqui é 23 metros, aqui também vai ser 23. E os lados opostos, ângulos de mesma medida, né? São iguais. E aí, o que é que eu quero? Eu quero o cateto oposto nesse triângulo aqui de lados vermelhos, né? Eu quero o cateto oposto e eu tenho hipotenusa. O que é cateto oposto sobre hipotenusa? É o seno. Então, eu vou usar o seno de 60. Então, vamos lá. Seno de 60. Seno de 60. Cateto oposto é x. Hipotenusa é 23. O seno de 60 é o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Igual a x sobre 23. Então, multiplicando em cruz vai ficar 2x igual a 23 raiz de 3. Passo 2 dividindo. Então, x vai ser 23 raiz de 3 sobre 2, tá? Mas aí temos um problema aqui, ó. Ele está falando aqui em intervalos, né? Intervalos. Então, como é que eu posso resolver isso?
eu posso fazer o seguinte, colocar aqui 1,7 para o raiz de 3, e aí tentar fazer as contas e dividir por 2, que eu acho mais trabalhoso, ou eu posso trabalhar com desigualdades, que é a seguinte maneira, ó. Perceba o seguinte, raiz de 3 sendo 1,73 aproximadamente, ele é uma coisa que está entre 1 e 2. Ele é maior que 1 e é menor do que 2, né? Agora eu vou perceber qual é o número que está multiplicando o raiz de 3. Qual é? É 23. Então eu vou multiplicar aqui por 23, todos os membros, né, da desigualdade. Eu vou multiplicar por 23, tudo aqui. Então vai ficar 23 vezes 1, 23, menor do que 23 vezes raiz de 3, menor do que 23 vezes 2, que é 46, né? 46. Aí eu volto na outra página e olho aqui. Mas está dividido por 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Pronto. Perceba, o que ficou aqui no meio, ó, é o x, ó. Isso aqui é o x que está lá, ó. Se eu souber contar isso aqui, essas divisões que é bem mais fácil fazer, pronto. 23 por 2, 22 mais 1, né? Então, dá 11,5, dá 11,5. Menor do que x, menor, 46 por 2 dá 23, né? Dá 23. Então, o x está entre 11,5 e 23. Vamos ver se deu certo aqui. Está entre 10 e 12? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Entre 18 e 19 também pode, né? Entre 12 e 15 também pode, maior que 19. Entre 15 e 18. Então, esse intervalo aqui não foi muito bom, não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o raiz de 3 como sendo 1,7 mesmo. A raiz de 3 é 1,7. E agora o que eu faço? Eu vou ter que multiplicar por 23. Então, vamos lá. 23 vezes 1,7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14, com 2 é 16. 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. 9, 391, né? Vírgula. Então, o x vai ser 39,1 dividido por 2, né? Que é a mesma coisa que 391 dividido por 20, né? Multiplicando por 10, cima e embaixo. Até que dá isso aí. 391 dividido por 20. 39, aqui dá 1. 20. 0 para 9 é 9, 2 para 3 é 1. 191 dá 9, né? 9 vezes 2, 18. 0 para 1 é 1. 8 para 9 é 1. Aí 11 por 20 é pouco. Coloco o 0 e 1 vírgula. Aqui daria 5. 5 vezes 20 é 100. Enfim, dá 19,5 aproximadamente, né? 19,5. Agora sim, vamos lá. 19,5. Está entre 18 e 19? Não. É maior que 19, né? Então aqui vai ser o item E. Entre 12 e 15 não é. Pronto, eliminou tudo, né? Então aqui vai ser o item E. Certo? Então o jeito é realmente substituir o raiz de 3 por utilizar uma aproximação aqui, tá? 1,7 por raiz de 3 já funciona, tá? Uma aqui. Nona. Um dos ângulos de um triângulo retângulo é alfa. A tangente de alfa é 2,4 e os lados desse triângulo são proporcionais a, né? Se tangente de alfa é 2,4, os lados desse triângulo são proporcionais a aqui. Então, vamos lá. Você tem um triângulo retângulo aí. Vou fazer aqui. Aí tem um ângulo alfa agudo. Digamos esse ângulo aqui. A tangente de alfa é 2,4. Eu vou transformar isso aqui para fração e simplificar, tá? Tangente de alfa é 2,4, isso aqui é 24 décimos. 24 sobre 10. Simplificando aqui por 2,
aqui por 2 dividindo, né? Vai dar 12 sobre 5, tá? Então, a tangente de alfa é 12 sobre 5. Isso significa o quê? Que o cateto oposto pode medir 12 e o adjacente pode medir 5. 12 sobre 5, a tangente do alfa. Os lados desse triângulo são proporcionais a quê, né? Nota o seguinte, se eu chamar aqui de x e usar Pitágoras, eu vou ter o seguinte, x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aqui dá 25 mais 144 e dá 169. Extraindo a raiz quadrada do x, x vai ser raiz quadrada de 169, x é 13, tá? Então aqui é 13. Então vamos ver se a gente mata os itens aqui. É proporcional a 30, 40 e 50? Não, por quê? Porque se fosse proporcional a 30, 40 e 50, ele ia dizer que esse triângulo aqui é semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Não é, tá? Ele não é semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Né? Para ser, você teria que multiplicar do 12 para chegar, do 3 para chegar no 12, teria que multiplicar por 4. Mas se eu multiplicar por 4 aqui, vai dar 16. Né? Então, não é. Então, o item A está eliminado. Proporcional a 80, 15, 170, né? Quer dizer o seguinte, será que se eu colocar aqui 170, se eu colocar aqui 150 e aqui 80, eu obtenho um triângulo semelhante a esse? Não também, né? É o seguinte, se eu cortar aqui o zero, eu teria 17, 15 e 8, né? E aqui não vai formar proporção com esse triângulo aqui. Teria que ter 17 está para 13, assim como o maior cateto está para o maior cateto, 15 está para 12, assim como 8 está para 5. Mas isso aqui é uma mentira, né? Certo? 13 vezes 8 não vai ser igual a 5 vezes 17, por exemplo. Então, isso aqui também não é. Então, está eliminado o item A, eliminado o item B. Agora, esse aqui, 120, 35 e 37. Né? Opa, 120, 350, 370. Se eu botar aqui 370, vamos usar aqui uma borracha maior. Se eu fizer aqui um triângulo, se eu coloco aqui 370, se eu coloco aqui 350 e 120, né? 120, 350. Eu vou eliminar aqui o zero. É como se eu tivesse o quê? 37, 35 e 12. 37 sobre 13 teria que ser igual a 12 sobre 12, que já vai dar absurdo aí, né? Porque 12 por 12 é 1, né? E igual a 35 sobre 5. Isso aqui não tem nem perigo de dar uma proporção, né? 12 por 12 é 1 e 35 por 5 é 7. Então, o item C também não é. O item D, 50, 120 e 130. É exatamente esse, se a gente olhar, né? Que é como a gente pegar esse triângulo aqui e multiplicar cada lado aqui por 10. Eu multiplico aqui por 10, dá 120. Aqui por 10 dá 50. E aqui por 10 dá 130. Tá? Então, o item correto aqui vai ser o item D. Certo? Vai ser o item D. O item E também você vai ver que é furado, né? 61 está para 13. Assim como 60 está para 12. Assim como 11 está para 5. É falso, né? Tá bom? E para fechar aqui, para não estourar o tempo, vou fazer só essa daqui, tá? Só a 10ª para fechar. Então, questão do Enem de 2010, para a gente concluir. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, tarará, não sei o quê. Então, isso aqui é só mesmo para dar um contexto. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram um balão. Um estava a 1,8 km da posição vertical. Então, está aqui a pessoa, ó. Essa pessoa aqui está no ponto a 1,8 km da posição vertical aqui, tá? E avistou o balão sob um ângulo de 60 graus, né? Aqui.
A outra estava a 5,5 quilômetros. Quer dizer o quê? Ó? 3,7 mais 1,8. Então, a distância total do B até a linha vertical aqui, essa distância total dá 5,5 quilômetros, tá? Quer dizer isso. Da posição vertical do balão. Alinhada com a primeira, então as duas pessoas A e B estão na mesma linha, na mesma reta e no mesmo sentido, conforme se vê na figura. E essa pessoa aqui que está mais distante avistou o balão sob um ângulo de 30 graus, tá? Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, a altura que eu vou chamar de x. Então, é isso aqui que a gente quer determinar. Então, mais uma vez aqui, a gente vai notar o seguinte, que esse ângulo aqui do cantinho vai ser igual àquele lá de cima. Logo, eu vou ter uma situação de triângulo isósceles. Então, aqui vai ser 30 graus também. Então, se aqui é 3,7, aqui também é 3,7. Aí eu posso usar, no caso, a tangente de 30, se olhar para o triângulo grande, eu posso usar a tangente de 60. Eu vou usar a tangente de 60, tá? Eu acho mais fácil. Então, tangente de 60 é igual a cateto oposto, que é x, sobre o adjacente, que é 1,8, tá? Estou olhando aqui para o triângulo pequeno. Então, o que que acontece? Também poderia usar o cosseno, né, de 60, ou então o seno de 60. Aliás, deixa eu ver. É melhor utilizar... Não, cosseno não, né, porque eu preciso determinar o x. Eu poderia usar a tangente ou então o seno de 60. Ah, dando mesmo. Então, vamos lá. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, fica raiz de 3 igual a x sobre 1,8. Vou colocar um aqui embaixo e multiplicar em cruz. Então, x vai ser 1,8 raiz de 3. Então, vamos dar uma aproximação para isso aqui, né? Raiz de 3 é 1,7. Então, raiz de 3 é maior do que 1, menor do que 2. Se eu multiplicar por 1,8, 1,8 é menor do que 1,8 raiz de 3, que é menor do que 2 vezes 1,8, né? Que é 3,6. Então, uma boa aproximação seria isso aqui, 3,6, aqui 3,7, tá bom? Aqui seria o item D, tá? Ele pode chegar no 3,7 mais rápido, se ele utilizar aqui raiz de 3, é aproximadamente 1,73. Se você multiplicar aqui 1,73 por 1,8, vai dar bem próximo aqui, tá? Do 3,7. Certo, pessoal?